A história que lhe contamos hoje começa numa planície a perder de vista. Estamos num pequeno aeródromo estrategicamente posicionado entre arrozais. A azáfama é muita e o vento gerado pela hélice do avião não nos deixa enganar. Hoje é dia de semear os campos da Orivárzea. Aqui as sementes voam literalmente até aterrarem na fértil Zíria ribatejana. É uma zona que tem, pela sua característica própria, é plana, o que é excelente para o arroz, porque nós precisamos é de campos que estejam o mais planos possíveis. Tem bastante sol e água disponível também e consegue dar umas características diferentes ao arroz aqui produzido. No passado, aquilo que demorava um dia a semear à mão, hoje de avião demoramos 5, 10 minutos. Numa manhã, 50 hectares de arrozal são polvilhados por milhares de sementes. É durante os meses de abril e maio que se reúnem as condições climáticas ideais para se proceder à sementeira. Tem que haver mínimos de temperatura, que é o 13 graus centígrados. A partir daí podemos começar a semear, portanto consideramos 15 de abril o mínimo. Depois vai até acabar a sementeira, até acabar as áreas a semear. O arroz com 24 a 48 horas de antecedência é chumbado, ou seja, é colocado dentro de água para ganhar peso, para vencer a água que está no canteiro. Neste caso, as sementes são nacionais, produzidas pela própria Orivárzea, mas têm uma origem genética italiana. Com vista à multiplicação de semente, ou seja, com vista à obtenção de arroz para no ano seguinte o agricultor utilizá-la e semear, temos que utilizar a geração R1 e nós cá não a fazemos, portanto temos que ir buscar a Itália. Semear, manter e gerir 5.300 hectares de arrozais não será tarefa fácil. Mas num mundo globalizado e com um mercado cada vez mais exigente e competitivo, ganhar escala foi um parâmetro vital que permitiu, em 1997, manter esta cultura. Sendo o arroz um cereal que é muito consumido ao nível mundial, a Europa produz 2-3%. Ou seja, a grande força são de países onde o seu nível de vida é muito baixo. E sendo muito baixo, tem um preço competitivo que nós não podemos ter. Tudo isso nos levou a pensar que nós teríamos que ter alguma dimensão para sermos uma empresa que nos pudesse a nós defender-nos. Hoje a Orivárzea é a maior produtora de arroz em Portugal, com 50 associados, que obedecem escrupulosamente aos princípios de certificação. A produção integrada engloba desde a parte da semente, até todos os outros produtos que sejam aplicados, fertilizantes, fitofarmacêuticos. Pronto, a semente tem que ser utilizada, a semente certificada, que vai nos dar garantias que estamos a utilizar um produto com qualidade. Os adubos terão que ter especificidades também para a produção integrada e para a cultura do arroz, não podendo existir azotos nítricos que sejam facilmente lixiviáveis, porque estamos a utilizar um meio de cultura que é a água, grande parte tem sol, mas tem sempre a água no arroz. Em média, por cada hectare, são produzidos 7.500 kg de arroz, ou seja, numa outra escala, 750 gramas por metro quadrado. A proximidade de cursos de água é uma necessidade imperiosa, mas tem de ser controlada com rigor, até para se evitar possíveis fungos que possam atacar a planta. Depois do arroz germinado, começamos a baixar as águas, que é para o arroz não ser arrastado com a ação do vento na água. Baixamos as águas, o arroz entretanto começa a emitir radículas e esse abaixamento da água permite que a radícula entre no solo, o arroz enraiza e depois segue o seguimento normal da cultura. Volta-se a colocar água, porque o arroz tem que ter um lençol térmico, a água serve para isso mesmo, não é para rega, é para fornecer um lençol térmico. O arroz não gosta de grandes amplitudes térmicas, na noite que deixa muito e durante o dia que suba muito, gosta mais de uma temperatura mais homogénea ao longo das 24 horas. Existe realmente uma doença que é fusário, que tem mais problemas e que tem mais prejuízos. É uma planta que
nós costumamos lhe chamar praticamente um fogo, ou seja, quando começa a alastrar-se e começa a queimar a planta, inviabiliza mesmo o crescimento da planta. Pode aparecer numa altura ainda vegetativa, em que a planta só está com folhas e caules, ou pode aparecer já na fase do espigamento, em que já tem a espiga, e pode comprometer, em qualquer uma das situações, costuma comprometer bastante a produção. A cultura dominante é o arroz Ariete carolino, da marca Bom Sucesso. Representa 75% da produção da empresa. Os restantes 25% são ocupados pelo arroz agulha. Duas variedades com sabores e desempenhos aromáticos completamente distintos quando saem da panela. Arroz japónica, que é o arroz carolino, o arroz redondo, o arroz o método que se faz o arroz, que o risoto é um método de cozinhar, não é o arroz. São todos arrozes japónicas, eu costumo dizer. Os japónicas são dos países ricos e com sabor, que é o sushi, é o Japão e o Índica, como o nome indica, é da zona da Índia. Nós temos condições ótimas para criar um carolino único no mundo. A agulha, temos que concorrer com os restantes países que produzem agulha em larga escala. Gostos à parte, a verdade é que países com invernos menos frios e rigorosos têm mais do que uma colheita anual. Por cá, ela faz-se entre os meses de setembro e novembro. É feita uma amostragem desse mesmo arroz, vê-se a percentagem de umidade que esse arroz tem. Quando tiver no seu ótimo, o ótimo e aconselhado aos nossos agricultores, que é de 22% de umidade, o agricultor mete a sua máquina cá e começa a colher e entrega nas nossas instalações o arroz. É nesta unidade de armazenamento e processamento de arroz em Salvaterra de Magos que passam anualmente milhares de milhões de grãos de arroz produzidos nas várzeas circundantes. Depois de secos, são aqui armazenados em silos de temperatura controlada. E uma das técnicas que a Orivárzea tem, e somos praticamente os únicos que fazemos esse tipo de prática, que é refrigerar os silos a temperaturas que não permitam o desenvolvimento da população biológica. A partir daqui, o arroz alimenta uma linha de processamento com o estado da arte da tecnologia deste setor. António José Madaleno, o diretor fabril da Orivárzea, explicou-nos o intrincado crivo a que é sujeito o arroz, desde o descasque, passando pelo branqueamento e a introdução na embalagem. O arroz, numa primeira fase, é descascado, é retirado à casca, depois passa por dois processos de branqueamento e um processo de polimento. Aí é onde ele vai adquirir aquela tonalidade branca como nós conhecemos no pacote de arroz. Mais tarde é retirado os grãos partidos que se formam ao longo do processo e entra num processo de escolha por cor. Neste processo, apenas 60% dos grãos acabam por reunir as propriedades ótimas para comercialização. Todos os grãos danificados, a chamada trinca de arroz e subprodutos como a casca e a sêmia, são encaminhados para outras indústrias, como a das rações animais. É importante que cada embalagem contenha a máxima homogeneidade dos grãos, isto para evitar irregularidades na qualidade e nos tempos de cozedura do arroz, propriedades avaliadas diariamente nos laboratórios da empresa. O Bom Sucesso é o primeiro arroz do mundo com certificado em segurança alimentar. Compreende-se por isso que, para um arroz especial, se exija um processo de embalamento único. Mantendo os níveis de oxigênio abaixo de 5% dentro da embalagem, na qual, quando o embalamento, injetamos um gás inerte que permite o não desenvolvimento da população microbiológica e depois, obviamente, da aflatoxinas, micotoxinas. Portanto, conseguimos manter o sabor natural do arroz, sem que para isso tenhamos que recorrer a algum elemento químico para manter e preservar as suas condições. Portugal está longe de produzir o arroz suficiente para as necessidades internas. Importamos metade do que consumimos. Haverá, por isso, uma grande margem para crescer. A Orivárzea produz anualmente cerca de 35 mil toneladas de arroz. 5 mil são para semente. A empresa controla 25% a 30% do mercado nacional. Para continuar a crescer, procura criar produtos exclusivos e sem paralelo no mercado, como foi o caso do Baby Rice, o arroz para bebés. Ele é produzido em campos em que o teor de metais pesados é baixíssimo ou nulo. E tal como na panela, também no campo, o arroz absorve tudo o que está à sua volta.
Como é um arroz que coze, fica bem cozido, portanto ele vai ficar fofinho, portanto a criança vai digerir melhor também o arroz. No mercado externo, há arroz exportado para a Suíça, Polónia e Bélgica. E a Orivárzea tornou-se fornecedora de empresas como a Danone, Milupa, Beneo Remy, marcas reconhecidas no setor da alimentação infantil. Mas a maior novidade pode vir de um dos maiores consumidores mundiais de arroz. Nada mais, nada menos que o mercado chinês. Estamos a vender para Macau e Hong Kong e, por sua vez, entra no mercado chinês. Porque é preciso um protocolo, sem esse protocolo pode-se exportar para a China. Só que a burocracia e também as taxas alfandegárias dificultariam muito esse negócio. Portanto, neste momento ainda não estamos diretamente na China. Estamos à espera que a China assine o protocolo com o Estado português e, a partir daí, temos já os contactos para começar a colocar arroz diretamente na China. O futuro continuará necessariamente dependente do que o tempo e a meteorologia reserva aos ourizicultores. Mas se depender de António Madaleno, o objetivo será continuar uma estratégia de inovação permanente e com preocupações cada vez mais verdes. Nós temos uma preocupação, que é a preocupação do produto saudável. E temos uma preocupação, mais que ninguém, todos os agricultores têm uma preocupação em termos ambiental. Até mesmo a parte elétrica. A parte elétrica, nós neste momento temos cerca de 30% da energia que consumimos tanto nos secadores como na indústria, que já é produzida por nós. Devidamente embalado e paletizado, o arroz entra num armazém vertical, aguardando a chegada do transporte que o levará para uma derradeira viagem até aterrar nas prateleiras da grande distribuição. Levantámos voo nesta aventura nacional do arroz e descobrimos um negócio bastante produtivo. É a altura de se juntar a esta fileira e contar-nos porque merece pertencer a esta seleção agricultura.